Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic the Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin e estou aqui hoje para mais uma deck tech de Commander, ok? Bom, o comandante de hoje é o Borborygmo Enfurecido. Essa semana eu estou trazendo um deck mais agressivo para vocês, né? Então, eu montei esse deck aqui já faz um tempo, tá? O Borborygmo, ele é uma carta de Gatecrash, né? Que é uma coleção do bloco de Return to Ravnica, e ele é o Guildmaster da guilda Gruul, né, que é a guilda RG, né. Então eu montei esse deck, o apelido dele é de Burning Lands, né. Não tem nenhum significado especial esse nome aqui, né. Basicamente é uma alusão aqui ao próprio Borborygmo, né. E o Borborygmo é uma criatura de 8 manas. Ele é 7/6, atropela, e toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você revela 3 cards do topo do seu Grimório. Você coloca todos os cards de terrenos revelados dessa maneira na sua mão e o restante no seu cemitério. Outra habilidade dele, você descarta um card de terreno e ele dá 3 de dano em um alvo, né? Uma criatura ou um jogador. Qual é a onda desse bicho, né? O que eu me baseei? O deck é totalmente voltado para ele, tá? Apesar dele também conseguir jogar sem o Borborygmo, mas eu montei um deck basicamente dedicado ao comandante, né? Que é o que eu gosto de fazer, geralmente. E bom, essa primeira habilidade dele aqui, né? Eu pensei, poxa, você vai revelar 3 do topo, tudo que for terreno vai para sua mão, beleza? Você vai abastecer sua mão com terreno para que você use a segunda habilidade dele, que é a principal. Só que as cartas restantes, o que não for terreno, você coloca no cemitério. Então eu pensei, bom, é legal que eu também tenha mecanismos de reanimate, né? Recursões de cemitério. Coisa que não é difícil de se ter com o verde. O verde é uma cor muito boa de recursão de cemitério, né? Diferente do preto, que por exemplo só reanima a criatura, ou o azul, que é mais para mais que tentando o feitiço. O verde ele consegue pegar qualquer coisa, tá? Então eu achei legal seguir essa onda também, né? Meio reanimate. E a segunda habilidade dele, né? Que é o principal dele, na minha opinião. Eu resolvi montar um deck que, bom, se eu tiver um monte de terreno no meu deck, na minha mão, não vai ser um mau negócio, porque eu vou ter utilidade para essas lentes, né? Só que estamos falando do nosso comandante, que é 8 manas, né? Não é uma carta barata, não é uma carta que eu vou ter acesso o jogo inteiro. Então eu precisava de mais cartas que também dessem utilidade para os terrenos que estivessem na minha mão. Além disso, eu também precisaria de meios para que mesmo no late game, que é geralmente quando o Borborygmo vai entrar, eu ainda tenha terrenos na minha mão, ou seja, na teoria, para que eu faça o Borborygmo mais rápido, eu preciso rampar, né? E rampar envolve você baixar os seus terrenos mais rápido, né? E com isso você acaba secando o seu deck, né? E você vai perdendo lands. Então a possibilidade de ter terrenos na minha mão no late game é menor. Então eu precisava de alguma coisa que corrigisse isso também, né? Então eu considerei tudo isso quando eu montei a estratégia desse deck, né? Quando eu comecei a melhorar aí. Então vamos lá, vamos começar a falar do deck. Começando aqui pelos terrenos, como de praxe. Eu estou usando 38 terrenos. É um número um pouquinho elevado aí, levando em consideração que eu costumo usar, que são 36. Mas faz sentido, né? Porque, como eu disse, eu quero ter terrenos na minha mão, mesmo no late game. E uma coisa interessante dos terrenos aqui, que a gente já pode começar até falando por eles, são as Bounce Lands, né? A mais conhecida é essa daqui, Gruul Turf, que é um terreno que entra em jogo virado, adiciona 2 manas quando vira, mas quando entra em jogo você precisa devolver um terreno que você controla para a sua mão. Qual é a sacada desses terrenos? Eu estou usando 3 Bounce Lands, tá? Estou usando a Gleba Gruul, eu estou usando a Bacia Selvática e tem o equivalente dela, que é o Vulcão Inativo, que é o equivalente vermelho, né? São terrenos que são lentos, né? Geralmente o pessoal não gosta desses terrenos por conta disso, né? Mas eu estou usando eles aqui porque
porque eles são terrenos que eu vou baixar, né? Eu vou perder um terreno da minha mão quando eu baixar isso aqui, porque eu vou baixar ele. Só que eu vou ganhar outro, porque eu vou ter que devolver um terreno na minha mão. E de qualquer forma, eu não estou perdendo land drop, porque eu substituí um terreno por outro. Só que eu substituí um terreno que adiciona 2 manas por um que teoricamente adiciona uma. Então, eu não perco land drop, ao mesmo tempo eu consigo segurar os terrenos na minha mão, né? Não é uma coisa que faz milagre assim, mas isso se mostrou muito útil à medida que eu fui jogando com o deck, tá? Então, eles me ajudam a ainda ter terrenos, mesmo não deixando de fazer terrenos, tá? Ainda falando sobre as Bounce Lands, eu posso entrar aqui num outro tipo de card que não é necessariamente terreno, mas que acaba cumprindo a mesma função, que é a Pedra Preciosa de Kauni. E a outra carta é essa daqui, Marco do Fogo Selvagem, né? Você troca, né? Você troca isso aqui por um terreno que você, inclusive, já pode até ter usado, pode até estar virado, né? Você troca, você faz uma troca, né? Então isso aqui, basicamente, ele pode assumir a função de uma Bounce Land, né? E se você não quiser fazer isso, você pode pagar 3 e fazer ele como se fosse uma pedra de mana mesmo, né? Só para você rampar. Então tem esse detalhe aí sobre essas cartas aí que assumem funções de Bounce Land, tá? Eu estou usando outros terrenos utilitários aqui, né? Command Beacon, que tem muita importância nesse deck, né? Eu não estou usando só por capricho, né? A carta que realmente vale a pena usar, por quê? Porque o Borborygmo é pesado, né? Ele custa 8 manas, né? Apesar do meu deck rampar bem, ele ainda é um comandante pesado. Então, Command Beacon você usa geralmente quando você já castou o seu comandante algumas vezes da zona de comando, né? Ele já morreu algumas vezes, está custando muito mana, né? Vamos supor que você já conjurou ele, sei lá, 3 vezes, né? Está custando 6 a mais, vai custar 14 para você baixar. É realmente bem pesado, então você usa isso aqui. Para quem não sabe, é um terreno que gera mana incolor. Você vira, sacrifica a Command Beacon e coloca o seu comandante na sua mão da zona de comando. Então você pega ele da sua zona de comando e bota na sua mão. Aí você, ao invés de pagar os 14, você paga só o custo de mana dele mesmo, que é 8, né? E porque o Command Beacon também é muito bom, porque eu vou conseguir, mesmo usando isso aqui, né, mesmo sacrificando, eu consigo reaver ele no meu cemitério e usar ele várias vezes, tá? Então ele é um acelerador muito bom nesse deck, tá? Porque eu uso cartas aqui no deck, né, que vão me fazer devolver terrenos do meu cemitério para a minha mão, né? Então isso aqui vai ser muito bom. Um detalhe interessante sobre essa carta, um erro que muita gente comete, né? Reparem que a regra de que o comandante custa 2 a mais é para dependente da quantidade de vezes que ele foi conjurado da zona de comando, não que ele foi colocado na zona de comando, né? Então vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Vamos supor que eu conjurei o Borborygmo já 3 vezes na minha zona de comando, tá? Ele está custando 6 a mais, então vai custar 14 manas. Eu pego ele com a Command Beacon, né? E boto ele na minha mão. Jogo ele pagando 8 manas mesmo, né? E caso ele morra e ele volte para a zona de comando, ele não vai custar 16 manas para castar, ele vai continuar custando 14 manas, tá? Justamente porque você conjurou ele da sua mão, você não conjurou ele da zona de comando, apesar dele ter ido parar na zona de comando mais vezes, né? Tá? Vai continuar custando o que custava antes de você usar a Command Beacon, beleza? Só para esclarecer aí, essa regra aí que muita gente às vezes faz confusão com isso, tá? Outros terrenos aqui, né? Gerador de terrenos. Esse terreno aqui basicamente ele vai ser um acelerador no deck, né? Porque o principal meio que eu tenho para acelerar o meu jogo é tutorar terrenos, colocar eles na minha mão, né? E baixar eles, né? De preferência ganhando land drop adicional. Isso aqui basicamente dá uma land drop adicional para você, né? Você paga, é um terreno que adiciona mana incolor, você paga 2, vira, coloca o terreno básico da sua mão em jogo virado. Então isso aqui geralmente eu vou usar na passagem ou para ativar landfall de alguma criatura, tá? Então é um terreno muito legal desse deck aqui, ok?
Os terrenos que eu estou usando aqui tem os terrenos com Hideaway, né? Que é a ponte de Musgo Mosto e a colina de Rocha Espinhosa, tá? A ponte, né? A Hideaway é o que? É uma habilidade desses terrenos, né? Eles entram em jogo virados e quando entram em jogo você olha... Nossa, a resolução dessa imagem aqui tá horrível, né? Enfim. Você olha as 4 cartas do topo do seu Grimório, remove um deles, exila um deles com a face voltada para baixo, e então você coloca o resto no fundo do seu Grimório. Eles viram adicionar uma mana, né? E todos eles têm uma habilidade que você paga um, vira e você joga a carta que você exilou, né? Mas para isso você tem que cumprir alguma condição, né? No caso desse aqui, que é o verde, você pode jogar o card removido sem pagar o custo de mana, né? Se as criaturas que você controla tiverem poder total maior ou igual a 10. Vai ser muito fácil a gente alcançar essa condição aqui, tá? Porque nós vamos ter criaturas muito grandes na mesa, ok? Incluindo o próprio Borborygm, que já é 7, né? Então é um deck realmente que tem uma presença de campo bastante considerável, tá? Então, esses terrenos estão utilitários. A colina da Rocha Espinhosa, né? Mesma coisa, só que adiciona mana vermelha e você joga a carta sem pagar o custo de mana se um oponente tiver sofrido 7 pontos de dano ou mais neste turno, né? Então também é bem fácil a gente fazer isso aqui. Então são terrenos aí que vale a pena a gente usar. Ok? Toca do Lobo de Kessig, né? Que é... Eu não precisa nem falar dessa carta aqui, é sensacional. Isso aqui já cansei de ver isso aqui ganhando o jogo, tá? Isso aqui é muito show. De comando, tá? E é isso, né? Os terrenos é só isso. Nada mais a comentar. Ok? Vamos para as criaturas aqui, que são 19. Não vou falar de todas, com certeza. Vou falar apenas das principais. Azusa, Perdida Mas Procurando, né? A carta aqui é bem conhecida. Como eu disse, né? Quando eu estava falando lá sobre o gerador de terrenos, uma das principais formas de eu rampar nesse deck é através de land drop adicional, né? E a Azusa é a melhor peça nesse sentido, porque... Uma das melhores, né? Não vou dizer que é a melhor, não. Mas é uma das melhores. Porque ela te deixa jogar 2 terrenos adicionais, né? A gente vai ver aqui no decorrer do jogo da deck tech que eu vou tutorar muitos terrenos, né? Eu vou ter muitos terrenos na mão, justamente para ter utilidade como Borborygmo e para mim poder conjurar também, né? Vai acontecer também de eu devolver os terrenos que eu tenho para minha mão, né? Não só através das Bounce Lands, mas como outros efeitos mais loucos, assim, né? Que vão devolver mais terrenos para minha mão. Então é muito importante que eu também consiga fazer mais terrenos, né? Por conta disso. E isso vai gerar um ciclo também que vai servir para ativar a landfall de algumas criaturas, né? A aterragem de algumas criaturas que a gente vai ver mais para frente aqui. Como por exemplo os Balofs Enfurecidos, né? Uma carta com landfall aí, uma das mais fortes que tem, tá aí no deck, né? Pela razão óbvia de você, né, colocar em mesa várias fichas aí, bater muito, tá? Brotar um monte de escombros que, enfim, vai dar uma tonada aí nos nossos bichos. Centaur Vinecrasher, né? A criatura 4 manas atropela. Ele entra em jogo com um número de marcadores mais um igual ao número de terrenos, de cards de terreno, né, em todos os cemitérios, tá? Assim como eu vou ter muitos cards de terreno na minha mão, eu também vou ter bastante terreno no meu cemitério, porque eu vou, como eu disse, o Borborygmo ele me dá utilidade, né, dos terrenos, eu descarto eles da minha mão e dou dano, mas eu não conto apenas com ele para usar os terrenos que estão sobrando na minha mão, eu conto com outras cartas. Então esse bicho aqui ele pode ficar bem grande. Ele tem uma outra habilidade aqui que também é muito legal, vamos ver. Toda vez que um card de terreno é colocado no seu cemitério vindo de qualquer lugar, você pode pagar 2 manas verdes. Se você fizer isso, você devolve ele do seu cemitério para a sua mão, ou seja, ele tem uma habilidade que reanima ele mesmo, né? Se você sacrificar o terreno, você pode fazer isso. Se você descartar o terreno, você pode fazer isso. Se você milar o terreno, você pode fazer isso. Então essa carta aqui, ela é boa no deck, porque o Borborygmo, a primeira habilidade dele, você coloca os terrenos na sua mão e o resto ele vai para o cemitério. Então é muito útil isso aqui, tá?
Gênese, né? Essas encarnações são muito legais, eu estou usando algumas aqui, tá? Para quem não sabe, esse tipo de criatura aqui é característico por conta de eles terem algum efeito enquanto estão no cemitério, né? No caso do Gênese, que eu acho que é a melhor encarnação que tem, no início da sua manutenção, se ele estiver no seu cemitério, né? Se Gênese estiver no seu cemitério, você pode pagar 3 manas aqui. E se você fizer, você devolve o card de criatura alvo do seu cemitério para a sua mão. Então é mais uma das cartas aí que, se vier com a habilidade do Borborigmo, vai ser muito útil pra gente. Mesmo caso, Ira, Anger em inglês. Tem ímpeto 2/2, enquanto ela estiver no seu cemitério e você controlar uma montanha, as criaturas que você controla têm ímpeto. Então, ímpeto é uma habilidade muito importante nesse deck, porque o nosso comandante é pesado e ele tem uma habilidade que depende que ele cause dano. Então, ímpeto é muito legal, realmente, e essa carta aqui especialmente, porque ela dá ímpeto enquanto ela estiver no cemitério. Então, até o que o cara remova seu cemitério, né, use algum hate aí, todo mundo do seu deck vai ter ímpeto, isso é muito legal. Mateiro, um bichinho aí de 1 mana, 1/1, você paga 2, devolve o terreno básico da sua mão, devolve o terreno básico do seu cemitério para a sua mão. Simples assim, né? Uma carta muito útil aí, especialmente se você tiver com Borborigmo, porque você vai pagar 2, vai devolver um terreno, basicamente você vai pagar 2 para dar 3 de dano em alguém. Então, é uma carta muito útil aí no deck, tá? Mina e Jin, essa é a carta mais conhecida aí, mais recente, né? Custa 4/4. Você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos, né? Então entra na mesma função do que a Azusa, tá? Mas ela é especial por conta desta habilidade aqui. Esse lance de atropelar para a criatura não é tão relevante, porque muitos dos nossos bichos já têm atropelar, mas ainda é importante, né? Pode ajudar. Mas o principal é esse lance de você devolver terreno para sua mão, né? Porque você vai devolver o terreno para sua mão e vai usar com o Borborigmo, né? Então, isso aqui no late game é muito útil, especialmente se você tiver com o seu comandante, tá? Tem o Anaf aí, que é mais uma criatura com landfall aí, absurda, estrondosa, né? Na landfall ele bota um bicho 5/5, um elemental 5/5, né? Fraquinho, né? Toda vez que o elemental morrer, ele dá 3 de dano na criatura, ou jogador, né? Carta aí realmente bem forte, bem cinética com o deck. Esse deck é bem simples, né, cara? Esse bicho aqui é uma ignorância, cara. Meu Deus do céu. 4/4, custo 6. Toda vez que o terreno entra em jogo, né, na aterragem, ele ganha +4/4 é atropelar, né? Então você imagina esse bicho aqui com Mina e Jin, com a Azusa, né? Com o Oráculo, que você vai fazendo terreno, e Bounce Land que entra e devolve terreno, e você faz de novo. Então esse bicho aqui pode bater muito. Cadê ele? Você pode bater muito com esse bicho aqui, né? Então tá aí no deck. Testemunha Eterna, que é Staple. Triturador do Campo, velho conhecido Counterside Crusher, né? Essa carta aqui, ela, tudo bem que é uma carta bem diferente, mas ela tem uma função parecida com o nosso Centauro, né? Que ele fica mais forte à medida que terrenos vão parando no seu cemitério aí, né? E essa habilidade de cima aqui, ela é útil porque ela pode acontecer também no jogo, como eu disse, de você não querer comprar terreno. Então, ela vai tirar os terrenos do topo do seu deck, né? Com essa carta aqui, né, você dificilmente vai comprar terreno com a sua draw do turno. Então, ela é útil por conta disso. Ela era muito usada no T2 na época, ela jogava num deck mono red. Late game lá, você não quer mais comprar terreno, então você vai usar esse bicho aqui para você tirar os terrenos da frente, né, e comprar só a mágica, né? E pode ficar bastante grande também aí, junto com o Borborigmo, porque Borborigmo você vai descartar aí, sei lá, 4 terrenos, 5, às vezes, e você vai bombar esse bicho aqui de quebra, tá? Vingador de Zendikar, não tem nem o que falar, né? É uma bomba e tanto, ainda mais um deck de Landfall, que é o caso aqui. Enfim, tá aí no deck, ok? Outras mágicas. Abundância. Encantamento 4 manas. Ao invés de você comprar um card, você pode escolher terreno ou não terreno e revelar card do topo do seu Grimório até revelar um card do tipo escolhido. Você coloca aquele card na sua mão e coloca todos os outros cards revelados dessa maneira no fundo do seu Grimório. Por que esta carta está no deck?
né? Vamos lá. Ela tem um efeito de substituição que basicamente te permite escolher o que você vai comprar. Você escolhe se você vai querer terreno ou se você não vai querer terreno. Então, vamos supor que você está com Borborigmo na mesa. Você quer terreno, então você vai lá e escolhe terreno. Com essa carta aqui na mesa, toda carta que você comprar vai ser um terreno, que potencialmente vai ser um raio na cara de um jogador. Então essa carta é muito sinérgica com o deck, tá? E ao mesmo tempo, se você por algum acaso não quiser comprar terreno, né, porque afinal de contas tem muito terreno nesse deck, então é muito fácil fludar, você vai lá e escolhe não terreno, né, para vir o que você quer. Você escolhe o que você vai comprar, né, cara? É muito bom isso aqui, ok? Tem combos também com essa carta que a gente já vai entrar, tá? Essa carta aqui, a Marras da Mortalidade, é uma bala de prata, né, no deck. Essa carta é tão funcional que, apesar de ser uma carta que parece ser mais para sideboard, no Commander eu acho que ela joga muito, cara. Qualquer deck verde que eu monto, eu boto essa carta, me enfio essa carta, eu amo de um jeito, tá? Você imagina o estrago, né, o quanto essas habilidades, resistência à magia, especialmente indestrutível, elas atrapalham decks como esse aqui, que são RG. Por quê? A maior parte das remoções desse deck aqui são remoções de dano, né? Se for global, vai ser global de dano. E as pinpoints, né? As remoções pontuais, são mágicas que dão alvo. Então é muito importante você ter isso aqui, tá? Isso aqui é muito útil. Vamos supor que você está jogando contra um artefatos. O cara vai lá e bota uma forja de aço negro. O cara bota uma vacim, por exemplo, na mesa, né? Acaba com você, porque você não consegue mais tirar nada da mesa do cara, né? Então isso aqui é muito importante de ter. Foi uma adição muito legal para qualquer deck verde dessa coleção aqui. Pacto das Sentinelas, né? Juramento das Sentinelas, aliás. Assalto Sísmico. Encantamento 3 manas, tem uma curva meio chata, mas tudo bem. Você descarta um card e dá 2 de dano na criatura jogador alvo, né? Isso aqui é basicamente uma alternativa que eu tenho quando eu não puder ter acesso ao Borborigmo, né? Quando ele estiver muito pesado, ou quando no início do jogo, né? Quando não dá para ter ele ainda, você pode usar isso aqui também, né? É uma das formas de a gente dar utilidade para as lentes que estão na nossa mão, ok? Cara, Caldeirão da Tempestade. Essa carta aqui é muito doida, cara. É uma das cartas mais engraçadas do deck. Inclusive, eu montei esse deck, foi por causa dessa carta aqui, tá? Tem um texto meio zoado aqui porque é antiga, né? Mas basicamente, os jogadores eles podem jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos, né? Ela dá uma land drop adicional para todo mundo, né? Não é só para você. Só que ela tem uma segunda habilidade aqui que é muito engraçada, olha só. Toda vez que um terreno é virado para gerar mana, devolva aquele terreno para a mão do seu dono, né? Ou seja, você colocando isso aqui na mesa, além de você controlar o jogo, né? Porque você controla a base de mana dos seus oponentes, né? Os caras, todo mundo vai poder baixar terreno adicional, mas essa segunda habilidade ela atrasa muita gente, né? Porque você já não pode mais fazer mágica em cima de mágica doidada, né? Porque se você fizer isso, você vai dar bounce nos seus terrenos todos, né? E vai acabar com a sua base de mana. Então isso aqui obriga os jogadores a jogarem uma magiquinha por turno, né? Uma ou outra, né? Ficar aí cadenciando, né? Uma mágica e uma land drop, uma mágica e uma land drop, né? Isso aqui é muito legal. E cara, é uma carta perfeita para esse deck. Essa carta aqui é perfeita para jogar com Borborigmo. Porque você imagina, você faz o Borborigmo, melhor. Você tá com isso aqui na mesa, beleza? E você vira todas as suas manas, né? Adiciona tudo que você tem, né? A sua reserva de mana até o talo, devolve todos os terrenos para sua mão e com essa mana você faz o Borborigmo, ok? Olha quantos terrenos você tem na mão. Se ninguém anular o Borborigmo, ele vai entrar na mesa e tudo bem, o pessoal pode responder, né? O pessoal pode remover o Borborigmo, mas em resposta você vai lá e descarta uma cacetada de terreno. Às vezes você até mata o cara, né? Com velocidade instantânea. Acontece muito isso nesse deck, né?
Então, assim, também tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Porque você não pode também usar a torto e a direito. Né? Você tem que ficar bem cauteloso, assim como seus oponentes. Só que nós temos recursos nesse deck, né? Graças a cartas como a Azusa, graças a Minaidin, ao Oráculo, né? A gente consegue fazer mais de um terreno, mais de dois, né? No caso, mesmo com essa carta aqui, né? Então, para nós isso aqui vai ser menos nocivo, né? Mas você tem que tomar cuidado também usando essa carta. Mas é uma staple aí, qualquer deck de Borborygmo, na minha opinião. Ok? Caminho dos Batedores. Essa carta aqui é engraçadinha também. Por quê? É um feitiço de 2 manas. Você procura no seu Grimório por qualquer número de terrenos básicos, embaralha o seu Grimório e coloca aqueles cards no topo, em qualquer ordem, né? Ou seja, você bota um monte de terreno ali no topo do seu Grimório. É uma carta legal para você jogar com Borborygmo, ok? Por conta da primeira habilidade dele. Você sempre vai revelar 3 terrenos, né? Se você jogar isso aí, se você colocar os terrenos todos no seu topo. E olha só que coisa interessante, você imagina essa carta com o nosso triturador do campo, né? Você vai lá, bota, sei lá, mesmo que não seja todos, bota uns 10. Na volta, na sua manutenção, você vai aí colocar tudo no seu cemitério, tá? E esse bicho vai ficar enorme. Ok? Ah, Sorin, mas aí você vai jogar seus terrenos fora, você precisa deles. Cara, nós temos meios de fazer com que esses terrenos voltem, né? Às vezes é até bom que eu esteja com o meu cemitério lotado de terreno, porque eu vou ter acesso a eles mais fácil do que se eu tivesse que pegar do meu Grimório, né? Então é bem legal esse tipo de jogada, tá? Nesse deck. Por exemplo, eu posso usar Conselho do Pretor, uma carta bem pesada, mas geralmente quando você faz vale a pena. Então você imagina fazer aquela jogada que a gente exemplificou aqui, né? De jogar os terrenos todos no cemitério. Você usa o Conselho do Pretor, você vai ter os terrenos, aquilo tudo que está no seu cemitério vai para a tua mão, né? Então você pode fazer de novo, pode descartar com o Borborygmo ou com o Assalto Sísmico, enfim. Você tem aí várias utilidades para essa carta aqui. Isso aqui é muito bom, tá? Eu já ganhei partidas usando essa carta aqui, né? É jogar isso aqui, Borborygmo na mesa e acabou. Matei todo mundo, né? Então, tá aí o Conselho do Pretor. Extravasar em labaredas. Essa aqui é uma carta que é muito curiosa, porque eu já cansei de ganhar jogo com essa carta, tá? O que ela faz? Você dá alvo numa permanente e todo o dano que aquela permanente fosse causar nesse turno, ao invés disso ela causa o dobro daquela quantidade, né? Então isso aqui você dá alvo em qualquer permanente, né? Você pode dar alvo no Borborygmo, você pode dar alvo no seu Balofzão aqui, ó. Você pode dar alvo no seu Assalto Sísmico, tá? Enfim, você tem inúmeras possibilidades com essa carta aqui. Dá para você ganhar o jogo com isso aqui, né? Você imagina jogar isso aqui no seu comandante, né? E cada terreno que você descartar, ao invés de você dar 3, você dá 6 de dano, né? E ela tem um detalhe, ela tem o Nier em Arcana. Não é muito comum nesse deck, né? Por conta de que nós não temos tantas mágicas arcanas aqui, mas nós temos algumas, como por exemplo, o alcance do Kodama, investir Sokenzan abaixo, ok? Essa carta aqui também é muito legal, ela é arcana, ou seja, dá para você unir com extravasar em labaredas, mas ela por si só tem um efeito muito bacana, porque ela é uma remoção, uma instantânea, né? Uma remoção de criaturas, e ela também serve para você bouncear seus terrenos, né? Vamos lá, o que essa carta faz? Ela tem uma habilidade que é Sweep, né? Você devolve qualquer número de montanhas que você controla para a sua mão, e isso aqui causa uma quantidade de dano a criatura alvo igual a 2 vezes o número de montanhas devolvidas dessa maneira. Então é uma carta que você pode usar tanto para tirar uma criatura da mesa, e de quebra você enche a sua mão de terreno, ok? Para você poder usar com Borborygmo e com outras cartas aí.
Grimório de Leng. Tem uma história muito curiosa com essa carta, porque eu coloquei ela no deck inocentemente, porque ela é sinérgica com o deck, né? O que, que ela faz? Ela é um artefato de custo 1, né? Aqui está dizendo que você pula sua fase de descarte, mas esse texto aqui, ele, na atualização, ele vem como que você não tem limite de mão, né? E a habilidade principal dela, toda vez que uma mágica ou efeito fizer com que você descarte um card, você pode, ao invés de... Bom, esse texto aqui está desatualizado, tá? Porque é de uma carta antiga. Mas o texto corrigido dela é o seguinte: toda vez que uma mágica ou habilidade faz com que você descarte um card, você ainda descarta aquele card. Mas ao invés de você colocar ele no seu cemitério, você coloca ele no topo do seu Grimório. Por que eu coloquei isso no deck? Porque ela tem uma sinergia com o comandante, né? Você, vamos supor, você tá com o Borborigmo e você ataca com ele. O cara fala, vou tomar, né? Então você vai lá, você descarta 3 terrenos da sua mão, dá 9 de dano na cabeça do cara ou tira alguma coisa da mesa, né? E ao invés de colocar esses terrenos no seu cemitério, você vai botar eles no topo do seu Grimório. Daí, quando o Borborigmo conectar o golpe dele, você vai devolver esses terrenos para sua mão, né? Então é uma forma aí de recursão, né, de cartas que eu descarto, né? Eu coloco elas no topo do Grimório, ok? Por que que eu disse que essa carta aqui foi uma história engraçada, né? O que aconteceu? Eu estava jogando inocentemente com esse deck, ok? E eu fiz essa carta. Eu fiz o Borborigmo, e eu encantei o Borborigmo com essa carta aqui, tá? Percepção aguda, encantamento 1 mana. Toda vez que a criatura encantada causa dano a um oponente, você pode comprar um card. Uma carta sinérgica com o comandante, porque se você coloca nele, reparem que toda vez que a criatura causa dano, não é só dano de combate. Então, se eu encantar o Borborigmo com isso aqui e descartar um terreno da minha mão para dar 3 de dano num jogador, eu vou comprar uma carta, porque está causando dano, ok? Então é uma Draw Engine aí para eu usar principalmente com o meu comandante, ok? Eu coloquei no deck para isso. Mas curiosamente neste jogo eu combinei o Grimório de Leng com o Borborigmo e essa carta. O que aconteceu? Combo infinito. Ai, ai, ai. O Sorin não consegue fugir de um combo, né, cara? Pra quem não entendeu, vou explicar. Borborigmo está equipado com isso aqui, ok? Ou seja, você descarta um terreno e dá 3 de dano no jogador. Isso aqui vai para pilha, porque ele deu dano em um oponente, então você vai comprar uma carta. Só que quando você descartou o terreno, você colocou ele no topo do seu Grimório, com o Grimório de Leng, ok? Então qual é a carta que você vai comprar? Vai ser o terreno que você acabou de descartar, certo? E você vai usar esse terreno para descartar de novo e dar mais 3 de dano no oponente. E aí você vai comprar outra carta e vai ser esse terreno que você descartou, entendeu? Temos um combo aí que eu descobri inocentemente jogando, ok? Muito engraçado isso. O pessoal até duvidou, né? O pessoal que tava jogando até duvidou. Você para de ser otário, cara. Para de ser cínico. Você colocou essas cartas para combar. Cara, não coloquei, cara. Eu juro. Tá? Outro combo que tem envolvendo essa carta, né? Ao invés do Grimório de Leng, é a abundância. Porque você vai descartar um terreno e vai dar 3 de dano no jogador. Aí você vai comprar uma carta. Aí você, só que ao invés de você comprar uma carta, você vai escolher pegar um terreno, né? Então toda vez que você der dano com o Borborigmo, vai vir um terreno com a abundância. Você consegue ganhar o jogo assim, né? Outra carta parecida com a percepção aguda é a sombra de cobra, que tem basicamente o mesmo efeito que a sombra que a percepção aguda, né? Só que ela dá mais um também, né? Custa 3, e ela tem armadura de totem, né? Que dá uma proteção a mais aí para a criatura que está encantada, né? Bem legal essa carta aqui. E enfim, acabou que tanto ela quanto a percepção aguda
estão servindo como peças de combo aí no deck, né? Mas assim, não eu diria que é um deck agressivo que tem um combo, ok? Não dá para chamar isso aqui de um deck de combo, porque eu não aconselho você jogar em cima disso, porque essas peças do combo elas não são tutoráveis, ok? Você não tem como tutorar encantamento nesse deck, você não tem como tutorar artefato nesse deck, ok? Só se você mudar muito a lista, talvez colocar aí uma Feira dos Inventores, não sei, deve ter mais carta aí para tutorar que dê para você usar um deck RG, mas sinceramente eu não vejo graça nisso, ok? Eu acho que o deck ele tá maneiro assim do jeito que tá? E é um deck para você partir para cima mesmo, para você agredir, e se vier o combo você faz, se não vier, paciência, filho. Entendeu? Então, basicamente é isso, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma carta aqui que vale a pena falar. É claro, Meta Paisagem, conhecido Scape Shift, que joga aí no Modern, tem um deck baseado nessa carta. Por que essa carta está no deck? Olha a jogada absurda que você consegue fazer com isso, certo? Porque você sacrifica todos os seus terrenos, ou seja, vai uma penca de terreno para o seu cemitério. Então é uma forma de você bombar o seu triturador de campo, é uma forma de você é uma interação legal com o nosso centauro, ok? São terrenos que você pode devolver para sua mão, né, com cards como o Conselho do Pretor, né? Enfim. E o que acontece? A jogada mais devastadora envolvendo essa carta, né? Você faz isso aqui, vamos supor que você tem, sei lá, 8 terrenos. Você vai sacrificar 8 terrenos e vai pegar 8, ok? Aí você tem um Balofes Enfurecidos, por exemplo. Olha a quantidade de ficha que você vai botar. Ou um Rompe-Bosque e Balof. Olha a monstruosidade que essa criatura vai virar, né? E atropelando. Fazendo continha, 8 terrenos aí entrando na mesa, 8 vezes 4, 32. Esse bicho vai estar 36/36 atropelar. Olha que porrada linda que você vai dar. Onaf, você vai botar 8 fichas aí, 5/5. Então dá pra ver aí que tipo de loucura você consegue fazer com essa carta, né? Uma carta que tem sinergia com ela também, que eu por acaso não estou usando aqui, é a Titânia Protector of Argoth, ok? Essa cartinha aqui é legal nesse deck. Eu não estou usando porque, sinceramente, eu já estou pensando em desmontar esse deck. Apesar dele ser legal, ter me dado muita alegria, eu cansei um pouquinho dele, tá? Por isso que eu não vou correr atrás dessa carta para botar. Mas essa carta joga, ok? Ela tem a sinergia absurda com o nosso Onaf, né? Inclusive ela joga em deck de Onaf, né? Enfim, Meta Paisagem tá aí para fazer esse tipo de gracinha, ok? Monstrificar, o que acontece? Feitiço, custo 4, criatura alvo recebe +4/+4 até o final do turno. Nossa, que merda, Vinícius, que porcaria. Calma, porque essa carta tem retraçar. O que é retraçar? É uma habilidade muito bacana nesse deck, porque você pode jogar essa carta com retraçar do seu cemitério, descartando um card de terreno, além de pagar seus outros custos. Ou seja, isso aqui no seu cemitério você ainda consegue jogar, certo? E a gente já viu que muitas cartas, é muito fácil as cartas irem para o cemitério aqui, né? Então você paga o custo de mana dela, descarta um terreno da sua mão, coisa que também não vai faltar, na maioria das vezes. Você vai dar +4/+4 aí para uma criatura, né? É uma carta utilitária, né? Não é uma carta assim muito boa, mas é utilitária. Existem outras cartas, né, com essa habilidade, se não me engano, tem um feitiço de custo 5 verde, que você bota uma ficha 3/3 de besta em jogo, né? Tem retraçar também. Eu até cheguei a usar nesse deck, mas eu tirei porque eu quase nunca usava a carta, né? Eu preferia não usar, então eu acabei tirando, né? Acabou dando espaço para outra coisa. E tem uma máscara vermelha também, que dá 1 de dano e custa, acho que 1. Não sei, eu também não tô usando porque Commander 1 de dano não é tão
tão significativo assim. E tem outras cartas em outras cores também, né? Que são... Não sei se vocês repararam, mas tem aqui no meu sideboard Chamaram Rompcel, né? Uma carta legal, ela tem a sinergia aí com... Teria, né? Uma sinergia com o Onaf, né? Porque a ficha é de elemental. E tem outra carta aqui que é o Cuspido Escarrado. Nossa, que tradução ridícula para o nome dessa carta, mas enfim. O que essas cartas estão fazendo aqui no meu sideboard? Né? Por que eu separei elas aqui? Era só para mostrar para vocês, né? Para vocês ficarem babando aí, porque vocês não podem usar no deck, né? Você não pode usar porque essa aqui tem azul, as duas tem azul, né? A mana é híbrida, mas elas são manas híbridas azuis, então você não pode colocar num deck que seja RG. A regra da identidade de cores não permite. Mas aí o Sorin, como ele é espertinho, o que ele fez? Ele colocou um desejo abrasador no deck dele, né? Para quem não conhece, o que essa carta faz? Paga-se 2 manas, feitiço. Você escolhe um card de feitiço que você possui, que esteja fora do jogo, revela aquele card e coloca ele na sua mão. Depois você exila o feitiço, o desejo ardente, abrasador, né? Os desejos geralmente eles são usados em competições aí para você pegar uma carta que esteja no seu sideboard, né? Mas em jogos casuais você pode usar eles para pegar qualquer carta que esteja na sua coleção, né? Se você está estranhando essa carta aqui no meu deck, eu fiz um vídeo especialmente falando sobre isso, né? Sobre o uso de desejos em formatos casuais como Commander. Vou deixar aqui vou deixar um card aqui em cima, né? Posso deixar na descrição também para vocês darem uma olhada, darem uma conferida lá. Vocês vão saber por que eu estou usando isso aqui, né? Por que eu posso fazer isso, né? Logicamente eu tenho a autorização do meu grupo que não liga para eu usar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de jogada. Mas enfim, eu uso essa carta basicamente para ter acesso a essas duas, né? Já que eu não posso ter elas no deck, então eu coloco um desejo para pegar elas e ficar tudo lindo, ok? Tem aqui alguns tutores de terreno, né? Procurar o horizonte, que pega 3 terrenos e bota na mão. Percepção do caçador para comprar carta. Reinos inexplorados, que também é um tutor de terreno, né? Reivindicação esplêndida, outra recursão de terreno do cemitério. Essa carta é linda no deck, ok? Você pode rampar absurdamente com isso aqui, dependendo do progresso do jogo, né? Renascimento rastejante, outra recursão legal, que devolve para sua mão todos os cards do seu cemitério que sejam de um tipo, a sua escolha, né? No caso, você escolhe um tipo de permanente, né? Tem recapitular, que é muito útil, né? Porque ela pode acabar indo para o cemitério aí através da habilidade do Borborigma, e você tem como usar ela do seu cemitério, né? Isso é bem valorizado aqui. Aí tem aqui essa remoção aqui sem graça, né? Terra devastada. Você descarta X cards de terreno da sua mão e destrói X terrenos alvo, né? Você pode imaginar que dá para você... É possível que você acabe com o jogo de alguém com isso aqui. Mas geralmente eu uso para tirar os terrenos chatos da frente, né? Tipo Maze of Ith, às vezes um Urborg, uma Cofres da Cabala, né? Enfim, algum terreno chato aí que tá tocando terror, e geralmente são os alvos disso aqui, né? Mas em algumas situações você pode usar aí para acabar com a base de mana de alguém, ok? Bom, eu acho que a última carta que vale a pena comentar é essa daqui, né? Life from the Lower, né? Vida da Amarga. Feitiço, custo 2, você devolve 3 terrenos do seu cemitério para a sua mão. E ela tem Dread. O que é Dread? Que para o português é escavação. No caso aqui ela tem escavação 3, né? Então, ao invés de você comprar um card, né, um efeito de substituição, você pode colocar exatamente 3 cards, que é o valor do Dread, do topo do seu cemitério, do topo do seu Grimório no seu cemitério. Se você fizer isso, você devolve essa carta do seu cemitério para a sua mão. Então, por que essa carta é muito boa no deck? Você já deve estar ligado, né? Que, porra, essa carta é esplêndida com o Borborigmo, né? Porque você vai descartar os terrenos, e você com a Life from the Lower,
você vai ter esses terrenos de volta, né? É uma recursão de cemitério, mas essa é a melhor recursão de terreno do cemitério, porque você pode usar ela várias vezes, ela é muito renovável, né? Ela por causa do dread. E o dread, ele também te ajuda, porque ele vai lotar o seu cemitério, então vai vir mais terrenos para você pegar com ela, vai vir cartas com recapitular, vai vir as encarnações, a ira, né, que dá ímpeto, o Gênese, que devolve criatura. Então isso aqui é muito bom. E imagina a sinergia disso aqui também com a percepção aguda, né, com o Borborigmo e tal. Então Vida da Amarga é muito bom nesse deck, ok? E eu acho que é isso. Isso é tudo, tá? Tem aqui alguns tutores. Violência gratuita para dar uma porrada, para dar umas porradas mais fortes, né? Bom, prós e contras desse deck. Vamos lá. Eu diria que ele é um deck Stomp, né? É um deck que você se baseia em você fazer criaturas grandes aí e porrar bastante com elas, né? É um deck bastante agressivo. É ideal para quem curte aí um jogo mais para frente, né? E eu acho que o maior diferencial desse deck aqui, né, é que ele é um deck baseado no comandante, mas as cartas do deck elas são muito sinérgicas, tá? Todas as criaturas aqui, todas as mágicas, elas têm uma função muito peculiar no deck, mas ao mesmo tempo elas têm uma sinergia absurda entre elas mesmas, né? Então você consegue, mesmo sem ter acesso ao seu comandante, que é pesado, né? Você não vai conseguir fazer ele sempre. Você consegue jogar de acordo com a estratégia proposta pelo deck, né? Sem o seu comandante, né? Então ele tem várias alternativas aqui, certo? Como a gente viu, ele é um deck combo. Aliás, ele é um deck agressivo, que tem um combo, né? Então ele tem outras condições de vitória, a não ser só sair na porrada. Então eu acho que é um deck bem bacana por conta disso, tá? A desvantagem desse deck é que é justamente o fato dele se basear num comandante que é pesado, né? O custo alto do Borborigmo ele vai te atrapalhar. Apesar de você rampar bastante, se ele começar a morrer o negócio vai ficar complicado. Então, apesar de você ter meios de você conseguir ganhar sem o seu comandante, o ideal é que você jogue com ele, né? Porque você montou o deck baseado no comandante. Então acho que esse custo alto dele aí atrapalha um pouquinho. Outra desvantagem que você pode ter percebido, né? Que esse deck ele é muito dependente de cemitério, certo? Então haters de cemitério ele sofre muito com esse tipo de carta. Então, e como é um tipo de carta que está presente em tudo quanto é deck, então você pode ter matches bem ruins aí por conta disso, tá? Basicamente é isso. Esse foi o meu deck do Borborigmo Enfurecido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixa de deixar o seu like aí, curtir o vídeo para dar aquela moral pro canal, certo? Compartilhe esse vídeo com seu amiguinho aí. Quem sabe aí ele tá querendo montar um deck do Borborigmo, tá afim de mais ideias. Acho que é bacana esse vídeo aqui. Não esqueça também de deixar sua opinião nos comentários aí, dizer o que você achou e tal. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Cozinha offline aí com deck techs de Commander e vídeos aí feitos especialmente para jogadores casuais de Magic toda semana, ok? Com isso eu vou ficando por aqui e até mais, pessoal. Valeu!